Olha isso funcionando antes de qualquer setup. A mensagem chega no webhook, o bot entende o texto e devolve uma resposta pelo WhatsApp. Na tela, o curl simula a mensagem real e mostra o JSON de confirmacal. Esse é o resultado que a gente vai construir agora. O teste principal e simples. Rode o curl da tela e confira se aparece sent true com a resposta do bot. Com esse resultado na tela, agora vamos voltar para o começo e montar os arquivos que fazem isso acontecer. A tela já abre com o resultado final. O servidor está rodando. Eu envio um curl para o endpoint webhook. Passo o header X token e mando uma mensagem que diz qual o preco. A resposta volta em JSON com sent true e o texto que o bot decidiu enviar. Se a Evolution API estiver ligada na sua máquina, a mensagem também sai para o WhatsApp. Esse é o alvo da aula: receber uma mensagem, interpretar o texto e responder com uma automação simples em Python. Antes de instalar qualquer coisa, eu quero te mostrar o mapa exato do projeto, porque isso poupa muito retrabalho. Na pasta principal teremos o main.py, que é a entrada da API, e teremos um arquivo requirements.txt para guardar as dependências. Vamos criar dois arquivos de ambiente, o .env example, que serve como modelo, e o .env real, onde ficam as chaves locais. Dentro da pasta app, ficam três arquivos: config.py para carregar configurações, agent.py para decidir a resposta e whatsapp.py para enviar a mensagem pela Evolution API. Essa separacal e pequena o bastante para aprender rápido e boa o bastante para crescer depois. Partindo para o setup, crie uma pasta chamada bot WhatsApp e entre nela. No terminal, rode o comando para criar a pasta .venv, com Python 3-m. Venv. Pasta. Você isola as bibliotecas do projeto e evita misturar versões com outros trabalhos da sua máquina. Se algum dia você mandar essa pasta para outro computador, basta recriar a pasta .venv e instalar o requirements. Com o ambiente ativado, atualize o pip e instale as bibliotecas que aparecem na tela. Fast API para receber o webhook, o vcorn para subir o servidor, python.env para carregar o .env, requests para conversar com a Evolution API e Pydantic, porque é uma dependência comum no ecossistema do Fast API. API uma dependência comum no ecossistema do Fast API. Em seguida, crie os arquivos vazios, main.py, arquivo requirements.txt, .env, example, e a pasta app, como it.py, agent.py, e whatsapp.py. No arquivo requirements.txt, salve as versões usadas na aula. Isso ajuda muito quando alguém pausa o vídeo, copia os arquivos e tenta reproduzir o projeto mais tarde. Sem esse arquivo, cada máquina instala uma versão diferente e o comportamento pode mudar. O comando mais comum depois disso será pip install r arquivo requirements.txt. Então, vale deixar esse arquivo certo desde o início. Hora das variáveis de ambiente. Primeiro, abra o .env, example. Coloque Evolution URI, Evolution Instance, Evolution APK e Webhook Token. Esse arquivo é importante porque ele documenta o que o projeto espera, mas sem expor segredo real. Logo depois, copie o mesmo conteúdo para o .env e preencha com seus dados locais. A URL aponta para a Evolution API. A instância identifica seu bot. A API que autoriza o envio e o Webhook Token protege sua rota. Se o token do curl não bater com o do .env, o endpoint vai devolver 401. Isso. E bom,
porque significa que a Protocol está funcionando. Abrindo o app config.py, vamos concentrar a leitura dessas variáveis em um lugar só. Importe os dataclass e load.env. Chame load.env no topo do arquivo. E depois crie uma dataclass chamada settings, com 4 campos: Evolution URL, Instance, APK e Webhook Token. Cada campo usa os getenv para buscar a variável correspondente. No final, instancie settings de settings. Daqui para frente, os outros arquivos só precisam importar settings. Essa escolha deixa o código mais limpo, porque você não espalha nomes de variáveis de ambiente pelo projeto inteiro, o próximo arquivo e o app agent.py. Muita gente quer ligar AI à generativa nesta etapa, mas para aprender o fluxo inteiro, isso só atrapalha. Se o projeto não responde nem com regras simples, ainda não faz sentido adicionar OpenAI ou Ollama. Então, vamos construir um agente local bem pequeno. Crie a função answer que recebe mensagem como string. Para evitar erro com mensagem vazia, use algo como mensagem ou string vazia antes de aplicar lower e strip. Em seguida, coloque 3 regras. Se a pessoa digitar preco ou valor, retorne nossos planos comecam em $97 por mês. Se aparecer horário, retorne o horário de atendimento. Se a pessoa pedir humano ou atendente, retorne uma frase dizendo que o pedido foi registrado. Para qualquer outro caso, devolva uma resposta orientando quais opções existem. Esse arquivo prova o comportamento do bot sem depender de serviço externo. Chegou a vez do app WhatsApp.py, que faz a chamada para a Evolution API, importe requests e settings. Antes da função de envio, eu recomendo criar uma pequena função chamada normalizePhone. Ela recebe o phone e remove sufixos como @s, WhatsApp, net e @g, UIS. Esse detalhe parece pequeno, mas ele evita um dos erros mais chatos desse tipo de integração. O webhook recebe um identificador completo do WhatsApp, e a API de envio espera apenas o número limpo. Se você não tratar isso, a rota local funciona, o bot responde internamente, mas a mensagem não sai para o destino. Logo abaixo, crie a função sendMessage com 2 parâmetros, phone e text, monte a URL usando settings, evolution, depois message sent text e settings, instance. Nos headers, envie APK com settings, APK, no payload JSON, passe number com normalizePhone, phone, e text, com o texto da resposta. Faça o post com timeout e use raise4status para transformar erro de envio em SQL visível no terminal. Em vez de esconder o problema, a aplicação deixa claro quando a Evolution API recusou a chamada. Com as pecas prontas, vamos para o arquivo principal. Abra o main.py e importe FastAPI, header e AKT, exception. Importe answer do agent, settings do config e sendMessage do WhatsApp. Crie o app com FastAPI e um título simples. A primeira rota será getHealth, retornando status online. Essa rota serve como teste rápido para saber se o servidor subiu. Antes de procurar bug no webhook, sempre vale checar se o Health está respondendo. A rota principal será a Post Webhook. Ela recebe payload como dict e o cabecalho esse token usando o header. A primeira valida call compara esse valor com settings, webhook token. Se forem diferentes, lance HTTP exception com status 401. Essa camada não substitui uma segurança completa de produção, mas já evita chamada aleatória na sua rota. Em seguida, extraia os dados do payload. Pegue payload, get, data. Depois, busque o telefone em data, key e remote agent. O texto da mensagem vem em data, message e conversation, como o payload de webhook pode variar.
Usar GET com valor padrão reduz chance de quebrar por chave ausente. Mesmo assim, se o telefone não vier, devolva um erro 400 dizendo que o telefone não foi encontrado. Essa mensagem economiza tempo, porque aponta exatamente onde o payload falhou. Com o texto em mouse, chame reply O agente devolve a resposta certa para preco, horário ou atendimento humano. Depois tente enviar isso pela Evolution API, com send message, phone create. Repare que eu usei try e except ao redor desse envio. O motivo e didático e também prático. No teste local, talvez você ainda não tenha a Evolution API ligada, mas mesmo assim quer validar se o webhook recebeu a mensagem, interpretou o texto e gerou a resposta correta. Se o envio falhar, o endpoint ainda retorna sent false, o reply calculado, e um warning com a falha. Se tudo der certo, ele devolve sent true com o mesmo reply. Isso torna o projeto muito mais fácil de testar desde cedo. Chegou a parte mais importante da aula, provar que funciona no terminal. Rode Uvicorn Main, App, Reload. O servidor deve subir em localhost na porta 8000 primeiro. Teste o health no navegador ou com curl e veja se volta status online. Depois rode o post para o webhook, com o JSON que aparece na tela. Dentro do payload, o remotegid vem como 5.511.999.999.1999, @s, WhatsApp, net, e a conversation recebe qual preco. No header, passe X-token com o mesmo valor configurado no .env. Se tudo estiver certo, você vai receber um JSON com sent true e a resposta a nossos planos começam em $97 por mês. Caso a Evolution API não esteja no ar, o endpoint ainda deve responder com sent false, o mesmo reply e um warning explicando a falha no envio. Isso já é suficiente para validar o fluxo principal do bot. Vale reforcar o erro que mais derruba quem está montando isso pela primeira vez. Muita gente conecta o número do WhatsApp, configura a Evolution API, abre várias telas e só depois descobre que o X-token estava errado. O payload vinha em outro formato ou o telefone estava com sufixo indevido. O caminho mais seguro e o que fizemos aqui: validar a estrutura local, testar o webhook, confirmar o texto de resposta, limpar o número e só depois integrar com o número real. Quando o problema aparece, você sabe exatamente em qual camada ele está. Fechando o projeto, o que temos não é um exemplo solto, e sim um MVP que pode virar algo sério. Existe um mapa de arquivos claro, configuração fora do código, agente separado da camada de envio, webhook funcionando e teste local reproduzível. O passo seguinte pode ser trocar a função answer por OpenAI ou Olama, salvar histórico por cliente, tratar áudio e imagem e adicionar logs mais completos. Se quiser seguir essa linha, essa base já aguenta crescer sem ser reescrita. E se esse formato de aula prática te ajuda, no canal e no blog, tem outros projetos no mesmo estilo, sempre com arquivo, comando e teste do início ao fim. Se esse tutorial te ajudou, segue o canal e visita o blog O Arquiteto de UEIA para pegar o código completo e outros projetos práticos.